Eu vou começar aqui me apresentando para quem está com a gente pela primeira vez. Eu sou a Tita, coordenadora de eventos do GAN, e sempre começo passando algumas informações iniciais para a gente ter uma sessão bem fluida no decorrer do evento, para todo mundo. Eu peço que a gente está dando um tempinho para todo mundo entrar, então, conforme vocês foram se acomodando digitalmente, virtualmente, entrem com o mudo ativado e permaneçam assim no decorrer de toda a apresentação. Caso vocês tenham algumas perguntas, podem colocar no chat, que eu vou ficar de olho aqui e passar para ou o PC ou o Will fazer as perguntas durante a apresentação do Márcio. A gente vai fazer o possível para responder a todo mundo até o final do evento. Bom, lembra o seguinte, ao vivo é muito mais legal, porque a gente pode interagir, tirar dúvida, mas quem quiser rever algum momento desse evento, ele será gravado e o link com a gravação vai estar disponível aqui no YouTube e nas redes sociais do GAN. A duração do evento é de até 1h30, já considerando a parte das perguntas. E a gente nunca cansa de agradecer o apoio dos nossos patrocinadores, o Google, a Rede Globo, a UOL EdLab, Verizon Media, Grupo Jovem Pan, que nos apoia com nossos podcasts, e principalmente o apoio da agência Tripé Digital, APP, Meio Mensagem, Propaganda e Marketing e a Nation Filmes também. Hoje a gente tem uma pessoa muito especial como speaker, e por ser tão especial assim, eu vou dar a deixa para o Will, que é um dos diretores do GAN, para falar sobre ele, falar sobre o tema e abrir o caminho à altura para vocês conhecerem o nosso amigo. Will, é com você. Bom evento para todo mundo. Obrigado, Tita. Bom, gente, como a Tita falou, eu sou o Wilson, eu sou um dos diretores acadêmicos aqui do GAN. E hoje a gente tem o Márcio Oliveira, que dispensa apresentações, obviamente. Para quem não sabe, não estaríamos aqui hoje se não fosse por ele. Ele é um dos fundadores do grupo de atendimento. Isso. Antes não era GAN, era grupo de atendimento. Então, se não fosse o Márcio, a gente não estaria aqui. E muito apoiador da mudança de nome, muito apoiador da mudança para GAN. É isso aí. O Márcio hoje, para quem não sabe, é o Head de Client Services e Business Development da RGA. E ele trabalhou por 18 anos na Liulara TBWA, ele que me contratou na agência, tive o prazer de trabalhar com o Márcio durante, acho que 4 anos na agência, e o Márcio começou a carreira na MAP, né? Então, se eu for contar a bio inteira do Márcio aqui, a gente fica até as 9, vai acabar o call e não vai dar tempo da gente passar por tudo, então eu já queria passar a palavra para ele, para a gente poder começar o assunto. O Márcio, a gente achou interessante, como a gente já veio falando muito sobre home office, sobre corona e todas as mudanças que a gente vem vivendo desde que tudo isso aconteceu, e como o Márcio, inclusive a RGA tem um modelo interessante de trabalho, etc., e o Márcio tem uma visão muito interessante sobre o home office ser muito mais do que simplesmente um trabalho remoto, a gente chamou ele para ele falar para a gente, bater um papinho sobre esse assunto, e como a Tita falou, mandem as perguntas aqui no chat, e que a gente vai tentar fazer todas as perguntas, e a gente tenta cobrir todos os assuntos. Obrigado, Márcio. Vamos nós. Então, a primeira coisa de todas é agradecer esse grupo maravilhoso, hoje chamado GAN, e um dia que chamou GA 7 anos atrás. 7 anos atrás. A gente achou que dava para... A gente achou que dava, não. A gente achou que não dava mais para o grupo, para o atendimento não ter uma representatividade no nosso mercado. E a gente decidiu lançar, e a gente decidiu lançar com uma plataforma única, que era de educação, de formação de novos profissionais para frente, e é muito bom ver a evolução que vocês estão dando hoje nas mãos da Cris, aí, mas com uma turma especial que boa parte estava lá desde o começo. E enfim, para mim, o GAN chamou, eu paro tudo para estar aqui, porque vocês são especiais e representam a formação da nossa atividade, né? Então, vamos falar um pouquinho disso também hoje aqui. O que eu pensei para cá? Eu não pensei em fazer apresentação. Eu acho que são poucos os momentos que a gente tem chance de bater papo, né? Então, eu estou trazendo um pensamento, estou trazendo
um ponto de vista e eu gostaria muito que as pessoas enfiassem perguntas aí no chat para dar trabalho para o Will, para ele selecionar e botar em discussão aqui para a gente, porque eu acho que é isso que vai fazer esse papo ficar bem rico. Mas assim, vamos começar pelo tema, né? A primeira coisa que me pediram é para não falar do novo normal. Que eu concordo muito. Não vamos falar de novo normal, que esse negócio é uma buchitagem e tal. Mas eu queria falar uma coisa, eu queria falar sobre o novo anormal. Porque, para mim, esse novo normal está mais para novo anormal do que novo normal. Assim. Eu tenho gêmeas de 13 anos, que, por sinal, acabaram de entrar de férias e eu estou ferrado. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia ter que explicar para as minhas gêmeas de 13 anos a ditadura militar. Eu jamais imaginei que eu ia ter que ter jantares e ter que falar para ela que a gente não superou ainda questões importantes como o racismo. Então, cara, quando alguém fala de novo normal, dá raiva, entendeu? Porque essas coisas não são normais. Essas coisas são absolutamente anormais e elas estão em pauta na nossa vida, assim. E isso não deveria voltar de jeito nenhum, e a gente não deveria discutir. Então, enquanto os outros falam assim, agora o trabalho é assim, agora a gente faz tudo desse jeito, tem um novo normal para trabalhar... eu acho que a nossa vida é muito mais importante, muito mais ampla do que isso, e as coisas que estão acontecendo, que são bem anormais, elas estão tomando um tempo da nossa vida importante. Então, eu não quero discutir o novo normal, eu quero discutir o novo anormal para a gente acabar com esse novo anormal antes que ele vire normal. Então, é a única coisa que eu tenho a falar dessa parte desse novo normal imbecil, desculpa a palavra que as pessoas falam, então, porque assim, é anormal que estamos vivendo e a gente tem que combater isso mesmo. E aí, sobre o trabalho remoto. O trabalho remoto, eu acho que desde que a gente passou a conviver com uma coisa chamada WhatsApp, pode ter sido antes, tá? Mas, para mim, o marco dessa história é o WhatsApp. Desde que o WhatsApp passou a existir, a verdade é que o trabalho passou a te perseguir aonde você está e sem hora para pedir, né? E o WhatsApp, e a evolução do WhatsApp só fez isso ficar mais sofisticado, porque agora o cara sabe, inclusive, se você leu a mensagem ou não. No começo não tinha isso. Então, o que o Covid trouxe de novidade nessa história, né, para a gente? Ele trouxe a sensação de que, se o trabalho me persegue a hora que for, o dia que for, não importa o que eu estou fazendo, então eu quero ter a liberdade de escolher aonde eu quero estar, eu quero ter a liberdade de escolher o que eu estou fazendo enquanto o trabalho me persegue. Acho que o Covid trouxe isso. Ele trouxe 3 pontos para você refletir em cima dessa história. A primeira o trabalho me persegue, porque a hora que o cliente manda um WhatsApp, ele está esperando uma resposta, né? Ninguém manda um WhatsApp falando tudo bem quando o cara lê. A gente estava brincando aqui do Luiz Lara, né? Que foi um chefe maravilhoso que eu tive. A gente brincava na Lara que a gente tinha uma regra, né? Quando a coisa era importante, você manda um e-mail, né? Quando a coisa era muito importante, você mandava WhatsApp. Quando a coisa era agora, você ligava. E o Lara, ele mandava e-mail, WhatsApp e ligava na sequência para qualquer assunto. Né? Para todos os assuntos. Porque todos eram importantes. Então, assim, mas a definição do WhatsApp ainda vale. Então, assim, quando você manda o WhatsApp, você está esperando o cara ver e responder.
Não é um e-mail que você mandou, uma hora o cara vai ler e uma hora ele vai responder, né? Então, a partir do momento que tem isso, o cliente te manda o WhatsApp, num sábado, ele está esperando você responder num sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira de manhã. Então, o que o Covid trouxe diferente? Pô, então, se o trabalho vai me perseguir desse jeito, quero estar na praia. Quero estar em Itu, como eu estou agora. Eu quero poder trabalhar de onde eu estiver, porque eu vou responder as mensagens na hora que elas vierem. Eu vou dar conta da hora do que tem que ser feito, no momento que tem que ser feito. Essa é a primeira coisa. Mas ele exige da gente 3 coisas. A primeira é a gente precisa amar o que a gente está fazendo. A gente precisa gostar muito disso que a gente está fazendo, né? Isso é uma coisa fundamental. Por quê? Porque se você quer ter a liberdade de estar onde você bem entender, e você está disposto a receber um WhatsApp e responder, e fazer reuniões aonde você estiver, se você não conseguir, se você não gostar do que você faz, provavelmente você vai desistir. Porque a vida fica intensa e de um lado você é compensado por ter a liberdade de estar onde você quiser, mas de outro você tem a responsabilidade. A outra coisa, que essa história de home office, que vai muito além de você trabalhar remotamente, é essa mistura com a vida pessoal. Né? Assim, eu acho o máximo não ter mais essa fronteira, não ter mais o personagem que as pessoas criam profissional. Assim. Eu acho o máximo vocês verem uma geladeira aqui e eu tá no ambiente falando com vocês e a minha filha daqui a pouco passar aqui, o cachorro do Will passar lá atrás. Assim, isso é uma coisa que permite uma humanização maior do nosso trabalho, né? Permite a pessoa falar com menos restrição, sem papas na língua, que ela não vai estar hoje à tarde porque ela precisa ir no médico. Né? E assim, eu sou de uma geração que tinha medo de falar que eu preciso ir no médico. Eu tinha que marcar médico 6 horas da manhã para não deixar de estar às 9 na agência. Né? Então, cara, se a vida pessoal está misturada, você tem coisas na vida pessoal. Você tem que parar uma reunião para fazer a comida do almoço. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. E isso faz com que as pessoas entendam os limites de cada um e trabalhem nesses limites. Né? Então, essa é outro ganho, que eu vejo como ganho, eu acho que é outro ganho dessa história. De novo, né? Toda a liberdade vem com responsabilidade. Então, se você tem a liberdade de querer estar onde você bem entender, você tem a responsabilidade de não deixar de atender todas as requisições que seus clientes estão propondo. Se você quer misturar a vida pessoal com a profissional, cabe a você impor o limite para não ficar invasivo na sua vida pessoal. Né? Então, tudo isso é uma questão de equilíbrio, mas isso, para mim, é maior do que o home office. Isso é uma sociedade mais fluida, mais líquida que a gente tem que viver. Uhum. E é isso que traz para a gente riqueza na hora de você trabalhar de casa ou remotamente. Eu acho que isso é uma parte do tema. Eu já não sei se vocês querem ir interrompendo e fazendo perguntas ou se eu sigo. Não, porque eu ia falar de atendimento nessa história. Não, deixa eu... Acho que tem uma pergunta aqui que já está feita aqui. Tem uma pergunta e um comentário. Tem uma pergunta da Cris, que ela fala assim, até voltando ao que você estava falando do anormal, que ela fala assim, no nosso mercado não é diferente. Brand safety, negociações de FII, reduções, cortes em massa. Como é que vocês estão discutindo isso na RGA? Como é que vocês estão lidando com esses temas? Depois a gente volta para o atendimento.
Tá. Eu acho... Bom, tem vários temas dentro desse anormal, tá? E aí eu posso abordar cada um. A primeira coisa que a gente tem se preocupado... Assim, primeiro, preciso fazer um merchan aqui importante. Não vou perder a chance. O merchan a RGA, ela é uma agência absolutamente preparada para trabalhar do jeito que a gente está trabalhando hoje. Assim. A gente sentiu pouquíssima fricção de sair do escritório assim, e passar a trabalhar da onde você bem entendesse. Está muito preparada. Tem áreas dentro da RGA que... A RGA tem uma área que é a área internacional, que ela trabalha para os 18 escritórios da rede. Então, assim, ela já faz isso. Está no sangue da empresa. E eu lembro da gente ter uma matéria no Fantástico no dia 0 de quando foi determinado que todo mundo tinha que fazer. A gente já estava em casa fazendo teste de como é que era e virou matéria no Fantástico. Então, apesar é um merchan, né? E é uma grande verdade, né? Mas apesar de estar completamente preparado, a gente está lidando com pessoas, né? E as pessoas cada uma tem a sua reação. E nem todo mundo estava preparado para viver o que está vivendo, né? Ou pelo menos imaginava que ia durar menos, né? Então, a primeira preocupação importante da empresa foi com a saúde das pessoas, né? Então, assim, por exemplo, hoje a determinação estamos seguindo o governo e o governo definiu por cores, né? Então, tem vermelho, que é o estado máximo de alerta, o laranja começa a ter um pouco de flexibilização, amarelo, e vai até o azul. A gente vai sair de casa só na fase 4, independente do que for a decisão do governo. A gente vai sair quando as pessoas tiverem clareza de que elas vão estar seguras. E mesmo assim, se alguém se sentir incomodado, não precisa sair. Por quê? Porque a gente já percebeu que dá certo, que dá para trabalhar, que, aliás, a vida ficou muito mais regrada, é super pontual, você não vê gente atrasando, você não vê gente... As reuniões têm hora para acabar, coisa que não acontece, né? Então, se dá certo, então por que eu vou botar a saúde das pessoas em risco? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente colocou é que dentro do aspecto saúde tem a saúde mental, né? E aí todo mundo teve o seu momento de surtinho ao longo dos 100 dias, certo? Então, a gente tem que cuidar da cabeça das pessoas para que elas estejam bem, né? Bem mesmo, assim. E aí acontece de tudo. Então, tem gente que voltou para a casa dos pais, tem gente que alugou casa no interior ou na praia, tem gente que é estrangeiro e voltou para a família, para ficar perto da família. Tem gente... E a gente apoiou absolutamente todos os casos e colocamos profissionais para apoiar os casos de quem pediu ajuda, né? E aí, com tudo isso, tem outras questões, que são as questões externas, né? Então, o Floyd, ou todas as questões que aconteceram aqui, isso chamou muito a atenção, né? E a RGA é uma agência super diversa. Então, cabe a gente puxar uma conversa, botar as pessoas, ouvi-los, entender o ponto de vista. A RGA tem um grupo chamado GDN, que é o Grupo de Negros. A gente fez questão de entender o quanto isso afeta. A gente não tem ideia do que isso pode afetar psicologicamente, e é importante ouvir quem está afetado psicologicamente com esse tipo de coisa. Então, tem
ter um apoio à liderança para inteira para dar suporte e para entender e para pensar o que fazer pela frente. Faz parte da cultura da agência colocar as pessoas em primeiro lugar. Eu sei que não é diferente na empresa de vocês, mas deveria ser a regra número 1 de toda e qualquer empresa. Então, esse é o principal apoio. E aí vem outras questões. A gente fez uma pesquisa para entender como as pessoas estão sentindo, o que elas estão sentindo falta. Aí aparece lá que as pessoas precisam das cadeiras, as cadeiras de escritório. Estamos pensando em como fazer essas cadeiras chegarem até as pessoas, ou se as pessoas vão buscar um delivery na agência. Enfim, está tudo sendo discutido também com relação a isso, com relação à internet. Nem todo mundo tem uma internet foda e precisa entrar em call o dia inteiro. Vamos ajudar as pessoas a fazerem upgrade da internet? Temos que fazer, né? E tudo isso lembrando que a gente viveu basicamente 3 momentos, né? O primeiro momento é um momento que a gente achava que ia acabar rápido. O segundo momento foi um momento fudeu, né? Fudeu, chegou para ficar. E o terceiro momento já que chegou para ficar, então vamos arrumar tudo. Não vou parar, não vou improvisar mais o canto que eu estou trabalhando, não vou sei lá o quê, não vou. Então, se você olhar as empresas, né? No primeiro. Você está no mudo, Márcio. O senhor ficou mudo. Voltou. Tá meio zoado, boa. hoje. Boa. Então, as empresas fizeram a mesma coisa. No primeiro momento, elas tentaram entender o que estava acontecendo. Aí veio corte de verba dos clientes, né? Recuar, percebeu que a virada para maio foi a virada que veio a conta. Ali, não vendi, preciso cortar. E aí a virada para junho foi a virada assim, pô, essa porra não vai acabar, eu preciso vender mesmo assim, é melhor eu fazer logo tudo que eu tenho que fazer. E voltaram a ativar. Então, se você olhar, se fosse um gráfico, né, na RGA, tem um hiato no meio de maio, assim, uma parada brusca de trabalho, de repente agora está no pico, estamos botando 4 campanhas no ar de 2 clientes nesse momento. Então, esse entendimento também faz parte do fluxo de você entender as pessoas, entender como é que está acontecendo, como é que está acontecendo no cliente, né? Então, quando as pessoas falam que esse momento é um momento de empatia, eu concordo plenamente. Essa é a minha visão. Não sei se para a primeira pergunta foi uma resposta. Sim, foi bacana. Um pouquinho Deixa eu te. Imagina, vou juntar, tem mais 2 perguntas aqui antes de você entrar no papo de atendimento, Márcio, que vou juntar uma pergunta da Cris com a do Luiz Fernando. Você acha que com essa quebra de horizontes a gente vai poder contratar perfis de lugar do mundo inteiro ou ainda só do Brasil? Você acha que a gente está preparado para isso? E é isso, juntando com a pergunta do Luiz Fernando, será que o nosso mercado de propaganda de verdade está preparado para esse tipo de mudança? Eu acho, cara. Assim, vou falar de novo da RGA. Assim, a RGA, ela presta serviço para o mundo. Ela presta serviço para o mundo hoje. Antes de eu entrar, ela já prestava serviço para o mundo. Então, por que o mundo não pode prestar serviço para a gente? A questão tem uma barreira de língua, né? Como o brasileiro colonizado, a gente foi ensinado a aprender outras línguas para a gente se inserir. Os caras foram ensinados de que os outros deveriam aprender a língua deles. Então, vai ter que ter um choque de humildade do lado de lá para eles poderem trabalhar para a gente, né? Mas é óbvio que dá. Às vezes, dependendo do trabalho, você não precisa ter a barreira da língua, nem as culturais, e você consegue contratar. Hoje é mais fácil a gente trabalhar para eles, a começar que eles pagam 1/5 do preço. Porque com o dólar do jeito que está, sai bem mais barato contratar os brasileiros.
Então, enfim, quando você soma as coisas que fazem eles chamarem a gente para fazer o trabalho. Talento. Não tem problema de entender cultura e a língua. E é barato, é muito mais fácil a gente trabalhar para eles, né? Agora, sobre a segunda parte da pergunta, se a propaganda não estiver pronta, ela morre. Se a propaganda não estiver pronta, ela já era, né? E aí que esse é um gancho para a segunda parte aí do atendimento, mas a verdade, Will, e essa é uma coisa que eu sempre falei no GA e acho ótimo que o grupo nunca teve essa barreira, assim, né? Assim, não tem momento melhor para a gente pensar num modelo que não dependa do BV. Perfeito. Por quê? Porque a transformação que a gente está sendo obrigado a viver vai obrigar a gente a cobrar as horas certas. E talvez quando você fala da mudança da propaganda, talvez seja essa a principal mudança que a propaganda tem para poder sobreviver a esse, para poder se adaptar a isso, entendeu? Assim, eu não acho que a gente não se dá o valor como a gente ouve de tudo quanto é lado. Eu acho que a gente é acomodado num modelo errado, que depende da coisa errada. E a gente está sendo obrigado a propor soluções que não passam necessariamente por uma compra de mídia. Para dar alguns exemplos, né? Se você está sentado na cadeira do Ricardinho da Ambev, o teu maior desafio hoje, ele nem é meu cliente, tá? O teu maior desafio hoje, o desafio desse cara é fazer o intermediário sobreviver. Os pequenos bares, as padarias, os botecos, tem que tudo sobreviver. Porque senão ele não tem distribuição de 60% do negócio dele. Então, se ele não criar um sistema entre ele e esses caras, e ele tem tudo para ter na mão um sistema e ficar com os dados dos consumidores, que ele não tem, que é outra coisa que ele se ferra, porque ele tem zero dados dos consumidores dos produtos dele. Se ele não usar esse momento para digitalizar isso e ficar com um first party data gigantesco, ele perdeu. E o fornecedor que vai fazer isso vai veicular onde? Na Globo? Não. Vai veicular no Google? Não. Ele vai ganhar fazendo o sistema para o cara, tratando os dados e devolvendo para o cara inteligência. Isso é um custo de gente e um custo do valor que isso tem para ele futuro. Para mim, essa é a mudança. Se você está disposto a fazer isso, você vai sobreviver. Se você quer fazer um sisteminha para ele poder botar no break do futebol e você ganhar um BVzão depois, você se ferrou. Tá aí, Will? Tô sim. Obrigado. Os demais deram uma travada, mas então. Não, eu não consegui ativar meu microfone aqui. É que agora eu pensei que vai perguntar. Não, Marcinho, só para complementar o que você está falando, você acha que o Covid, essa pandemia, acelerou um pouco esse processo de... Eu acho que muitas agências, de certa maneira, também estão vivenciando outras formas, ou essa questão do timesheet, a valorização disso. Você acha que o Covid acelerou esse processo de mudança? Você está sentindo isso? Eu sinto mais por lembrar das agências que eu passei do que pela RGA, porque assim, a RGA já está preparada para isso, assim, ela já vive isso faz tempo, assim, né? Aliás, tem uma coisa bem curiosa lá, e vale a pena vocês, como gestores, vale a pena contar aqui, que a RGA ela vive de uma triangulação de dados. Ela tem um ponto que é o timesheet que todo mundo preenche, mas toda quarta-feira, agora quinta, os 18 escritórios da rede param e eles fazem uma alocação de horas das pessoas para as próximas semanas. Uhum.
Então, é um timesheet para frente, né? Ele aloca essas pessoas. E tem um terceiro ponto, que é a utilização, que é o quanto essas pessoas estão utilizando o tempo delas para clientes que pagam, e não para reunião interna, para coisas que não se cobra de cliente. Quando você triangula essas três coisas, você, por exemplo, elimina o cara que preenche o timesheet errado. Tá. Que não dá atenção para o timesheet do jeito certo. Por quê? Porque quando você compara com a locação, os produtores podem entrar no timesheet do cara e arrumar direito as horas. Você não trampou nesse trabalho. Por que você está colocando horas aí? Você não estava alocado nesse trabalho. Por que você está preenchendo horas no seu timesheet nesse trabalho? Então, tudo isso para dizer que, assim, se a gente não tiver controle dessas horas do nosso time e o quanto elas valem para o cliente, a gente tem uma grande chance de continuar dependendo do que a gente investe em mídia e do que volta para a gente. E assim, essa mudança de deixar de ser intermediário e passar a ser um parceiro de negócio, né? Exatamente. E a gente discute isso no GA há 7 anos. Né? Como é que a gente pode ajudar as empresas a deixarem de ser o intermediário? O nome agência vem daí, né? Isso. A gente é um agente entre a compra de mídia. Na fundação das agências era isso. Exatamente. Hoje não pode ser mais. Então é assim que a gente vai dar continuidade, vai eternizar a nossa função aqui. Legal. E nesse contexto todo, como é que você vê o profissional de atendimento e negócios? Assim, eu vejo mais negócio. É que não ficaria muito feio fazer GNA, né? Mas assim, ele é mais negócio do que atender. O N que vocês agregaram ao GA nunca foi tão importante. Por quê? Porque a primeira parte, ela para mim, ela tem a ver com o que a gente estava falando agora, né? Se a gente não entende quais são as maneiras de se ganhar dinheiro na agência, como a agência deve ganhar dinheiro, como a agência deve trabalhar e ter rentabilidade, como a agência deve buscar a lucratividade dela, se você não entende isso, você não vai saber o que você precisa fazer para trazer dinheiro para casa. E é você o cara que está do lado de lá trazendo esse dinheiro. Então, a primeira coisa é quais são as maneiras que você tem que fazer e como você tem que trabalhar para trazer dinheiro. E sabendo quais são as maneiras, quais são as diferentes receitas das quais a agência vive. Uma vez que você tem dominância sobre isso, você sabe, por exemplo, como ser proativo, que é uma das principais funções nossas aqui de cavar job e receitas novas. A segunda maneira é você entender essa transformação na vida dos clientes, né? E aí podemos falar de 40 exemplos aqui, mas assim, os clientes estão mudando. Eles vão precisar mudar em cima do que eles estão aprendendo, né? Desde coisas simples como o mercado de real estate, assim, o cara não vai mais alugar dois andares de uma torre bilionária para as pessoas. Ele vai ter um escritório menor e vai rodiciar. Né? Desde coisas desse tipo até o negócio mesmo, até como vender. Né? Então, para pegar um exemplo que até a gente já discutiu aqui. Imagina o mercado de automóveis. O mercado de automóveis é um outro mercado. Eu falo de setores que a RGA não atende, que é para não ficar fazendo jabá do cliente, tá? Eu amo a Johnson, amo o Bradesco, amo o Google, mas eu não vou ficar fazendo só jabá dos clientes. Mas pega o setor de automóveis. O setor de automóveis, ele é um setor
que de 2013 para cá, 35% das pessoas, tem 35% a menos pessoas que tiraram CNH no Brasil. Ou seja, já tem um problema que é as pessoas não querem nem tirar carta. Imagina comprar carro, né? E aí entra um Covid da vida, né? Depois de uma explosão de aplicativo. E aí as pessoas não vão querer entrar no carro que acabou de entrar alguém. Porque o motorista não vai pegar um litro de álcool gel e dar um banho nos bancos, na porta, não sei lá o que, antes de você entrar, toda vez que ele tiver que alguém pegar algum passageiro novo. Então tem um conflito aí. Ao mesmo tempo tem uma oportunidade. Então o que uma montadora deve estar pensando agora? Pô, eu vou comprar a Localiza e eu vou fazer um trabalho de locação temporária de um tempo maior. E aí eu vendo uma locação de meses. O cara fica 3 meses com o carro. E aí esse carro chega higienizado, bonitinho, o cara usa e o cara devolve. Esse long-term rent aí, que já é um produto que está em desenvolvimento. Se você é atendimento e você não parou para se interessar sobre esse negócio, entender como uma montadora vai ganhar dinheiro com isso, você não é capaz de voltar para a agência e explicar isso para as diversas áreas, para depois integrá-las para uma solução que pode envolver comunicação ou envolver um app de como isso vai funcionar. Então, o segundo pilar, cara, é justamente entender o negócio do cliente tanto quanto ele ou mais. Tem que entender. É a coisa mais básica que a gente fala do GA, mas assim, os negócios estão mudando, então a gente tem que entender em tempo integral e tempo real. Para trazer dentro de casa, você já entendeu como a agência ganha dinheiro nos novos tempos, você junta as duas coisas, né? E a terceira coisa, ela é também básica, mas ela é fundamental. Você está fazendo esse trampo. Os demais estão fazendo o trampo deles. Um está criando, o outro está pensando em que os concorrentes estão fazendo e como estão comunicando. O outro está vendo como as diversas comportamentos das pessoas estão acontecendo na mídia, como você vai conseguir conversar com esses públicos e esses comportamentos, como é que você vai entrar na conversa da cultura. Então, as pessoas estão fazendo o trampo delas, na mídia, no planejamento, na criação. Essa é a verdade. Cabe a você botar todo mundo na mesma página e fazer as pessoas trabalharem para a agência ganhar mais dinheiro e o cliente também. De novo, é básico. Só que, a gente está vivendo um tempo que a gente precisa passar de fase. Fazer o update, o nosso update do nosso sistema operacional. Então, o nosso sistema operacional requer um update. Esse update requer entender o novo jeito de ganhar dinheiro das agências, entender os novos jeitos de ganhar dinheiro do cliente e integrar a agência para fazer essas duas coisas acontecerem. É muito legal estar aqui, porque é fácil pra caralho falar. Mas, isso que eu ia falar. E como é que faz isso aí? Como é que faz? A primeira coisa é você gostar. Uhum. Você tem que ser um puta curioso e tem que gostar, tem que acordar com vontade de aprender todo dia. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa é você estar cercado das pessoas certas e bacanas que te ajudam a fazer isso, cara. Muita gente legal no mercado, tem muito talento, tem muita gente interessada também nisso tudo, e vale a gente grudar nessas pessoas para fazer isso acontecer. Assim. A parte boa, cara, dessa história toda é que
quando a gente volta para a crise passada, a famosa crise da marolinha, era uma crise financeira, né? Então, ela pegou um setor específico do mercado. Essa crise é uma crise de todo mundo, né? Então, aí o nego fala, mas o Netflix tá rachando de vender. Mais ou menos, cara. Porque a Netflix, ela surfou sozinha. Agora tem a Amazon e a Disney Plus tá novembrão aí para todo o Brasil. Então... e comprometeu as produções também, não? Teve que parar as produções, enfim. Teve que parar. Aliás, eu estava assistindo Billions e para no capítulo 7 de 12. Fiquei puto. Não sabia que não tinha isso. Parou, né? É isso. Tem... O que mais? Mais, Marcinho, aproveitando aqui, vou juntar... O Plínio está perguntando e vou juntar... A gente viu que, sei lá, Twitter, Facebook, falando que talvez não voltem nunca mais para trabalhar. A pergunta do Plínio é se você acha que é uma coisa que pode ser uma agência inteira ou podem ser algumas disciplinas só que podem estar no home office para sempre, porque o ponto dele é, pensando que a propaganda, o contato humano é essencial, que o processo pro processo criativo também, como é que você vê um departamento que pode nunca mais voltar? Talvez na RGA funcione bem, porque você falou que já é um pouco do modelo, mas o que você acha? Will, eu acho que a vida ela a gente se comporta de uma maneira pendular. A gente se comporta de uma maneira pendular nas coisas, assim, né? Então, quando você passa por um negócio, pêndulo, né? Ele faz o movimento, então você precisa ir para o outro extremo para poder achar o equilíbrio, né? Vamos voltar um tempo atrás que a gente tinha questões que estavam falando de economia de energia, de as pessoas trabalhando até tarde e tal. Uma cacetada de agência falou que ia fechar, apagar a luz e fechar a porta às 7 da noite, 8 da noite, e ia mandar as pessoas para casa. Aí, as mesmas agências perceberam que essas pessoas todas iam para um café para continuar o trabalho num café. E continuavam saindo até tarde lá porque precisavam entregar o trabalho. E aí elas voltaram atrás e tentaram arrumar um jeito de compensar a hora extra. Assim, a verdade é que existe um pêndulo. E é natural que a primeira reação do que você está vivendo é que ela seja diametralmente oposta, sei lá, completamente oposta a o que você está vivendo. Então, assim, eu percebi que funcionou home office, então agora é home office para a vida inteira, acabou, nunca mais volta. Mais ou menos, cara. Você está no Brasil. O brasileiro não vive sem contato, não vive sem... sem cultural, outro, né? Lógico. Então, assim, cara, que tesão que a gente percebeu que a gente consegue trabalhar da onde a gente bem entender, e as pessoas são pontuais, e elas entram e resolvem e as coisas saem. Maravilha. Então vamos pensar numa maneira que a gente combine as duas coisas que são deliciosas, porque é um tesão a gente entrar na agência e ver as pessoas, sentir as pessoas, entender como é que a gente pode fazer as coisas juntos, sentar, discutir e ter olho no olho. Será que dá para combinar as duas coisas? Eu acho que dá para combinar. Então, assim, eu em nenhum momento eu fiquei pensando assim, agora acabou, não precisa voltar nunca mais. A única coisa que eu acho que pode mudar de verdade é que, assim, existem coisas nessa história que mexem no bolso. Quando mexe no bolso do cliente para a economia, mexe no bolso, ou das holdings, mexe no bolso e muda o hábito. E aí pode mudar o hábito de verdade. Então, assim, se eu não preciso mais ter 3 andares, então isso mexe no bolso, porque eu posso devolver 2 andares, ficar com um só e revezar. E a partir daí eu tenho um puta ganho. Isso é uma coisa que ela pode, a mudança de hábito, ela pode servir a uma nova saúde financeira.
Uma coisa que a RGA lá fora está estudando, que é legal, eu não preciso estar no coração de Manhattan, gastando uma puta bala, mas eu posso ter os dados de onde estão meus clientes e onde moram as pessoas, e eu ter 5 ou 6 diferentes escritórios que estão perto desses 2 lugares, em que eu diminuo o deslocamento das pessoas para chegar no escritório e, ao mesmo tempo, eu estou perto dos clientes. Então, eu descentralizo a operação, tenho 3 ou 4 escritórios e faço isso. Isso não é tão diferente quanto o que a Suno já fez no Brasil, e que é legal. Então, essa é a hora que vai ter teste de modelo, ninguém está certo, ninguém sabe nada, mas eu acho que de novo, nunca mais a gente vai ter escritório. Eu acho que é meio utópico, meio isso. demais. Meio assim, brasileiro ama a gente, cara. Eu acho que equilíbrio é tudo, né, Marcinho? Pra estar todo mundo junto aqui, tomando uma cerveja e conversando, do que ficar cada um na sua casa. Claro. E o equilíbrio, né? Não precisa ser radical nem para um lado nem para o outro, né? Vamos achar esse equilíbrio que pode ser a melhor coisa. Aproveitando aqui, Márcio, pegando carona no Jabá, não especificamente sobre como a gente está vivendo agora, mas ou se alguma coisa mudou com esse momento que a gente está vivendo agora, o fluxo de trabalho da RGA com essa característica que você falou do timesheet futuro, de que quinta-feira alinha as pautas do que vai acontecer lá na frente, tem alguma coisa que você percebeu de fluxo de trabalho diferente na agência, obviamente, que você possa abrir para a gente aqui versus o que você viveu em outras experiências? Cara, por exemplo, uma coisa que a gente está revisando agora, eu vi, aliás, que tem gente da RGA na turma aqui, que é muito bacana, a Lili, por exemplo, tá aí na sala aqui. Cara, a gente tem... Existe essa maneira de trabalhar, né? De um lado tem a maneira de trabalhar. Inclusive a Ju Nascimento sabe mais que eu, que trabalhou mais tempo na RGA do que eu. Está aí também na sala. Mas o que aconteceu, e eu acho que não é diferente para os outros, é que assim, a gente imediatamente a gente criou, talvez por um medo de perder controle, a gente criou gatilhos de controle. Então, o que a gente chama das dailies, né? Então, você abre o dia com 3 reuniões diárias. Uma reunião de production com atendimento e depois reuniões dos núcleos de cliente. Aí, nas reuniões de núcleos de cliente, são todos os departamentos juntos, né? E depois tem uma revisão disso no final do dia. O que a gente está percebendo hoje é que, assim, num primeiro momento, isso serviu para você ter controle. E aí, a primeira coisa que a gente percebeu, a disciplina das pessoas, né? Assim, você subestimar a disciplina das pessoas já é um erro. Mas precisou para a gente ter controle. Para a gente não perder o medo que a gente tinha, sei lá. Mas as pessoas são disciplinadas, acabou, a gente não tem mais que subestimar isso. Está todo mundo lá na hora, pontual, todo mundo sabe de cor o que está acontecendo, todo mundo traz os pontos de dor e de conflito que estão na relação dos jobs e tudo mais. Então, beleza, você tem essas reuniões. O que a gente percebeu é que elas estavam começando a ficar repetitivas. Então, assim, a reunião da manhã, ela estava igual a da tarde. Então, será que, na manhã, eu não tenho que discutir um tipo de coisa, que é como é o andamento do job, o que precisa para desenrolar o que está enrolado, e sei lá o quê. E lá na frente eu discuto relacionamento, eu discuto aonde está pegando, eu discuto onde as áreas estão se desentendendo, eu discuto. E aí esse ajuste que a gente está fazendo agora, depois de passar 2 meses com o manche na mão, assim, nenhum minuto a gente perdeu o trilho ali. Então, já que a gente não perdeu o trilho, vamos mudar um pouco, então, para que existe a reunião. Você já passa a pauta numa reunião inteira
e na sequência eu falo de cada cliente, por que eu vou passar a pauta à noite? Será que muda tanto assim todo dia? Então, à noite eu vou discutir outras coisas. Legal. À noite não, né? À tarde. Ninguém tem que trabalhar à noite. Agora, eu queria fazer uma pergunta aqui do chat, da Maísa. Com esse movimento pendular, sabemos que voltaremos, mas qual é o grande ganho dessa experiência de trabalho remoto que fomos forçados? O que devemos levar como aprendizado? Eu volto para o começo lá, com relação ao que para a Maísa, eu não sei se ela estava aí no começo, mas eu volto para a história do começo. Para mim, e junta com esse ponto que eu acabei de falar da maturidade e do senso de responsabilidade de cada um. A gente vive, assim, por mais que a gente obedeça regras de mercado e tudo mais, desde que inventaram o WhatsApp, a gente vive uma condição que a gente trabalha, que o trabalho nos persegue a hora que ele quiser. Ele nos acha a hora que ele bem entender, porque você passou a ser mapeado por esse bichinho aqui, né? Então, se isso acontece, é importante ter a liberdade de você negociar com a tua agência, de você estar onde você bem entender em alguns momentos que você queira ou que seja conveniente para a agência. Eu acho que o que vem pela frente é um pouco isso, assim, um pouco dessa liberdade de ir e vir sem perder a responsabilidade. Você tem seu posto de trabalho lá, mas você não precisa estar lá toda hora. Uhum. Né? As pessoas perceberam que não precisam estar todo mundo junto o tempo todo para as coisas andarem. E que você pode entrar remotamente de onde você bem entender. Ah, mas porra, então o nego vai para a praia, sei lá o quê. Ele pode até ir para a praia, cara. Mas ele vai ter que estar na reunião. Ele vai ter que se conectar, né? E acabou, você vai estar lá, você vai estar na tela, as pessoas vão te ver. Então, assim, você vai estar falsamente na praia. Acontece que a hora que você desligar, você aí sim está na praia. E aí é do caralho. Eu acho que, por exemplo, pensa quanto tempo você gasta de deslocamento por dia. Que puta saco que é isso, cara. Será que você não pode ir para casa às 4 horas e fazer a última reunião de lá? Sim. Isso é uma coisa que dá para fazer a partir de amanhã, né? A partir da volta, você não tem por que não estar em casa na hora que você tem. Então, assim, por que você vai pegar a hora que todo mundo sai, todo mundo volta, para ficar 1h30 no trânsito se fudendo e, pô, você fica... Você vai às 4 horas e fala, beleza, galera, eu vou fazer a última de casa, beleza? Fala, liga o computador, entrou na sala igual tá aqui. Não mudou nada, a reunião vai andar e você fez de casa. Então, eu tenho certeza absoluta que tem coisa que a gente vai levar e boa parte é essa união de responsabilidade com liberdade. Eu acredito que isso deveria até fazer parte de KPI, de avaliação e bônus. Porque aí, quando põe no bolso, as pessoas conseguem achar um equilíbrio entre responsabilidade e liberdade. Não sei se respondeu, Maísa, mas eu acho que... Sim. Vai lá, Will. Aproveitando aqui, Marcinho, o Fábio Simão, se você me permite, eu vou dar uma mexidinha aqui, aproveitar para perguntar uma outra coisa, junto com o que você falou. Como você tem, cara, mais de 20 anos de mercado aí, já trabalhou com Lara, com Madeira, com Marcelo Serpa, com Nizam, com Cacete A4, com um monte de gente, mas você também trabalhou também comigo, muito obrigado. Mas você também trabalhou com muita gente de outras disciplinas, gente de economia, psicologia, política e etc. Tem alguma coisa que você aprendeu fora do mercado de propaganda que está ajudando você nesse momento enquanto profissional de negócio?
Desculpa se foi cabeçuda demais. Não, eu te dou várias perspectivas, né? Eu passei 18 anos numa agência cujos donos eram um advogado e um arquiteto. O Liu era arquiteto, o Lá era advogado, né? E muita gente acha que o Lá vai ser político ainda. Porque tem seria dos bons ainda. Porque ama esse assunto, né? Eu tenho uma irmã que é psicóloga, que tá bombando. Ela nunca imaginou que ela ia bombar tanto como nessa época. Ela não tem um horário livre. Tá atendendo gente fora do país, que ela também não imaginava disso, né? E tem uma outra irmã que é artista plástica, né? Então, e uma mãe que já faleceu, professora. Então, assim, as referências que você tem em volta de você, que são fora da propaganda, faz com que você amplie seu repertório, né? A minha esposa, ela foi publicitária durante um século, largou tudo, foi fazer mestrado, doutorado e agora pós-doutorado em História da Arte. Fica tudo mais interessante de você ter novas referências e estudar o que está fora do seu métier, né? Se você bebe sempre da mesma fonte, você se ferra, né? Então, o que eu aprendi nesse tempo de quem é publicitário? O que eu aprendi nesse tempo é o amor pelo ofício, né? O quanto pode fazer de diferença uma comunicação, né? E o quanto ela entra na cultura das pessoas. Essa é a primeira coisa. E deu uma travada, né? Travou ele? Sim. Que eu acho... voltou. Eu saí? Você travou. Fora? Bom, eu estava falando que do lado de propaganda, eu aprendi a paixão pelo ofício e o quanto a propaganda ela entra na cultura das pessoas, né? O quanto a gente é capaz de entrar na conversa e de estabelecer coisas, novos frentes, novo jeito de pensar e influencia a cultura. Do que não é propaganda, a primeira coisa que eu acho que eu aprendi é dar o tamanho certo para a gente, porque às vezes a gente acha que é muito maior, mais importante, né? Um setor que acha que é muito, muito egóico, que é muito mais importante do que realmente é. E graças ao Covid, a propaganda ela passou a beber de um papel social maior, que não é só empurrar produto e criar e transformar supérfluo em necessidade, né? Que é uma coisa que me perturbava, assim, sempre me perturbou. Assim, pô, será que eu realmente preciso fazer as pessoas ficarem com a sensação que elas não vão viver sem esse produto e terem que ir lá comprar? E olhar para o lado e falar assim, porra, a minha mãe está ensinando as pessoas a ler e escrever, a minha irmã está tratando a cabeça das pessoas, a minha outra irmã está contribuindo com a cultura e a arte, e eu estou entuchando o produto na cabeça para as pessoas comprarem. Então, assim, qual o papel social que a gente tem? Qual o papel? E essa história do Covid, ele trouxe isso. Ele trouxe, de verdade, as pessoas, as empresas resolveram ajudar, e toda ajuda de verdade dói no bolso. E eles resolveram correr o risco de doer no bolso, sabe? Então, acho que tem um pouquinho que vem dos outros setores, vem isso. Não sei o quanto isso respondeu também, PCzão. Tá travando muito? Tá dando... Não. Foi só aquele Agora momento voltou bem. ali. Agora voltou bem. Agora, a gente está com uma série de perguntas aqui, vou dar a sequência. Uma pergunta do Rodrigo Toledo.
quais prós e contras que você sentiu, ou que você sente, enfim, que você conclui em ter feito uma carreira começando, né, ou onde você passou por uma agência local, que depois passou a ser uma agência local atrelada a um grupo, e hoje você está numa agência internacional. Se tem, quais são as diferenças, os aprendizados? Eu nunca olhei sobre esse aspecto, sabe? Na verdade, eu comecei em agência, eu comecei na UMAP, né? Que não era nada local. A UMAP já era BBDO quando eu entrei. Eu atendia, sim, uma conta local que era Volkswagen. E de lá eu fui para a IAG Rubicon, que aí sim era bem internacional. Era bem mais já ligada à rede, era WPP e tal. A questão por sorte, ou porque baixou um santo, ou sei lá o que foi, assim, eu percebi, ao receber a proposta da Lulara, que a Lulara ela tinha virado para um crescimento. Né? Ela tinha acabado de ganhar uma conta importante, que era o Banco Real na época, estou entregando a minha idade aqui. Ela tinha uma conta que era a Nokia, que até então não era nada, e a Nokia estava fazendo uma virada para a telefonia digital e passando a competir de verdade contra a Motorola. E ela tinha uma cerveja de interior, que era a Skin Cariol, que também estava querendo dar voos mais altos e começar a provocar um pouco a Ambev. Então, assim, tinha um momento ali que aquela agência podia explodir. Muito legal. A partir de uma conta nova que tivesse um reinvestimento. Quando eu entrei, em 99, era isso, tinha 45 funcionários. Eu tinha acabado de sair de uma Yang, tinha 200 e sei lá quanto. Então, assim, o movimento foi mais essa aposta. O que ajudou? O que ajudou a experiência anterior é que, assim, tanto a UMAP quanto a Yang eram super estruturadas. Então, o departamento de produção tinha arte buyer, RTV, arte final, né, produção, tinha, sei lá... E a Lulara, ela tinha uma pessoa, que ela era a produção. Então, você falava tráfego, produção, arte buyer, RTV, não tinha nem esses nomes. Então, na medida que ela estava crescendo, que a Nokia comprou o patrocínio da Fórmula 1, que o Banco Real comprou o patrocínio da Fórmula 1, que ela começou a ficar grande, graças à cabeça dos donos, eles reinvestiram o dinheiro na própria agência. E reinvestiram nessa estruturada, né? nesse jeito de estruturar a agência, e contavam com um cara que, apesar de novo, tinha vindo de fora e sabia como é que funcionava uma agência grande. Então, eles ouviam. Mesmo um supervisor de conta era ouvido para eles que não tinham essa experiência. O Jacques tinha, porque tinha sido Ogilvy durante muito tempo, mas o Lara era um advogado que trabalhou com turismo depois e se aventurou no mundo da propaganda, porque é um puta comunicador e tal. Ele ouvia e ele fazia. E tanto fizeram que foram a agência do ano no ano 2000 já, né? Então, no Caboré. Então, essa virada, ela não tem a ver com internacionalização, não. Mas em 2007, quando foi comprada pela TBWA, aí sim, rolou um MBA de holding, MBA de Gringolândia, assim, porque aí precisou se render às reuniões de quarter, precisou entender, estar preparado para as reuniões de quarter, precisou entender o P&L de um jeito que o gringo entende, e não quem era o financeiro da Lulara era o Fernandão Lara, que era irmão do Lara. Então, tocava a agência perfeitamente, sabia, mas fazia do jeito dele, não tinha que se render às regras de uma holding, né? Então, esse aprendizado de 2007 foi muito importante dali para frente, né? E que se
que ficou ainda mais importante depois de 2012, quando passei a assumir a agência, assim, tocar a agência. Que era, aliás, um dos propósitos da vida do GA, né? Assim, não é formar bons atendimentos, é formar líderes para o mercado. Né? Isso mesmo. Futuro presidentes de agência. E aí, na RGA, o que eu mais estou aprendendo hoje é um nível de integração entre escritórios que não existe nas outras holdings. Assim, a base que eu acho mais fundamental desse nível de integração é porque todas as agências não passaram por compra, por aquisição ou por fusão. Elas são escritórios que foram formados do zero, sob a mesma cultura, do mesmo dono, do mesmo jeito de trabalhar. Então, elas respiram uma coisa só, uma agenda só, um jeito novo, um jeito só de trabalhar. Quando você vai para uma holding que comprou 5 agências, fundiu 3 vezes, sei lá o quê, cara, o que sobra ali é um liquidificador de cultura. Então, é mais difícil o trabalho. Exatamente. Então, essa é a diferença que eu estou vendo. Mas de como trabalhar numa empresa internacional, não tem. Isso aí não muda nada. Então, todo quarter tem que mostrar resultado, tem que fazer a previsão dos quarters que faltam para o ano, e aí vamos para frente. Marcinho, vamos para a última pergunta. Eu vou somar 2 perguntas. Tem do Silvio e tem, acho que do Fábio Menegatti. Eu vou juntar as 2 perguntas. Já a última? Já a última, cara. 15 para as 9, cara. Tá indo bem. 15 para as 9, estamos... Se deixar, a gente Você fica vê como aqui passou. até... O Silvio, somando o Silvio com o Fábio. As agências sempre foram vanguarda, né? E você acha que com esse movimento agora que está acontecendo, com mudança de operação e etc., como é que vai ser o olhar dos clientes para precificar de maneira correta, se a gente vai conseguir continuar cobrando, obviamente, até pegando carona no que você falou de não dependência de BV e etc., mas será que os clientes vão continuar pagando o que a gente precifica, pensando em agilidade, e aí somando com o que o Fábio falou, você acha que daqui para frente vai ter uma mudança em salário e remuneração de publicitário por conta de todas essas mudanças, até mais flexível por talvez não ter gasto de ter que se deslocar, talvez a gente não precise trabalhar todos os dias, não sei, que você acha sobre tudo isso? Will, primeira coisa, eu não acho que as agências foram sempre vanguarda, cara. Tá. Desculpa discordar dessa parte da pergunta, assim, meu, há muito tempo... É com o Silvio. Há um bom tempo, a gente não é vanguarda, e talvez por isso o Covid pode nos ajudar bastante, cara, porque há um bom tempo as agências, porque assim, também você não pode botar todo mundo no mesmo bolo. Claro, né? Sem dúvida. Tem gente que é vanguarda ainda. Tem muita gente que é vanguarda. Tem gente que abriu o olho para um novo modelo de ganhar dinheiro, né? Tem a atividade, ela ficou repartida, né? Em especialidades. Então, montar uma unidade dentro das agências, dentro dos clientes, pode ser vanguarda. Mas a agência, do jeito que ela foi concebida, dependendo da compra de mídia e do BV, não é vanguarda há 10 anos. Não é vanguarda há 10 anos, né? A Rede Globo não estaria fazendo a revolução interna que eles estão fazendo se a propaganda continuasse vanguarda. Então, eu discordo do começo dessa pergunta. E acho que talvez essa seja a maior reflexão para a gente retomar o papel de vanguarda, né? o papel preditivo, né, de vanguarda. Você sabe bem que a gente tentou implementar juntos até na Liular o que eu acho que pode ser um olhar vanguarda. Assim. Se as agências estivessem dispostas hoje, elas poderiam não precisar mais de briefing. É verdade. Por quê? Se você tem, de um lado, todas as ferramentas que estão disponíveis
e que a gente gasta uma puta bala para poder ser do sempre. 1,5 milhão gasta uma agência por ano, por baixo, para ter essas ferramentas. E as digitais, que são ainda mais legais. Então, você tem essas ferramentas. As networks têm umas puta ferramentas, uma melhor que a outra. Quando você junta isso, quando você junta o tipo de monitoramento nas redes sociais que você pode fazer para entender o que as pessoas estão discutindo, conversando, e você entender a movimentação da cultura. E você consegue arrancar do teu cliente os dados de vendas, share, por SKU, por região, o que vai acontecer? Você faz o caminho inverso e aí você sabe, de um lado, aonde esse cara onde está doendo, onde está vendendo, onde não está, onde está sobrando. Você sabe o que as pessoas estão discutindo na cultura e nas redes sociais, e você tem as ferramentas para conversar com elas no momento de interação que elas podem ter com a marca. Então, você não precisa mais de briefing. Você vai precisar de um briefing, um novo lançamento, na conceituação de um novo produto e tudo mais. Mas fora isso, amigão, é você que tem que ativar o teu cliente. Você pode ser 100% proativo. E você pode passar a rachar um pouquinho o resultado que ele tem com as vendas que você está ajudando ele a vender. Então, quando você tem esse tipo de dinâmica, você começa a virar vanguarda. Por quê? Porque você volta a ser relevante. Se você implementa um sistema desse, o cara não vive sem você mais. E a partir daí você voltou a ser relevante, você voltou a ser vanguarda, você voltou a ter uma agência que não precisa de briefing. Você elimina 5, 6 postos dentro do marketing do cara. E estão lá só para te passar briefing. Não precisa mais. Ele economiza com custo de gente. Então, essa história, ela está aí. Eu estou falando de uma coisa que a gente conversava junto. Ou seja, eu saí da Lulara em 2017, faz 3 anos. 3 anos que existe uma história como essa. Então, assim, só não é vanguarda porque a gente não quer. Ou porque existe quem ainda ganha dinheiro do jeito antigo e quer continuar ganhando até acabar. Tem problema. Vamos respeitar todo mundo e suas ambições. Eu quero estar vivo daqui 15 anos nesse mercado, porque eu amo esse mercado. Então, eu vou virar o jogo para um novo modelo, para uma nova maneira de fazer os clientes ganharem dinheiro e precisar mais de mim. Uhum. Eu acho que é essa busca que, como um gestor, você tem que ter o tempo todo. E medir a tua ambição, porque às vezes você não quer também, aí você tem que respeitar e um abraço. E deixa eu pedir para você fazer até como parte final aí dessa conversa, que recado que você daria para quem está chegando agora, para quem quer... Tem muita gente que está assistindo a gente aqui, que está em faculdade, enfim, está entrando no mercado, mas especificamente para essa pessoa que pensa em ser de atendimento e negócios, que dica que você daria no momento atual, em função de tudo que a gente está passando? Eu ia falar, dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Advogado tá ganhando uma puta grana, pelo amor de Deus, velho. Não, mas tem que vir, vem. Não, tô brincando. Tem que vir. Cara, eu acho que todo mundo, assim, de verdade, a gente... Eu fico transportando no tempo e olhando para trás, né? Que geração que viveu, de novo vou entregar a minha idade aqui, né? Que geração que viveu telefone fixo, né? A expressão cair a ficha, literalmente, né? Você ir no orelhão e quando o outro lado recebia a ligação é porque caía a ficha. Caía a ficha. As minhas filhas falam isso, elas nem imaginam o que é cair a ficha. Então, a gente viveu uma revolução até agora. No meio dela. No meio. A gente viveu no olho do furacão esse negócio, porque a gente está no meio da comunicação e é onde afetou o negócio. Assim, esse mercado
ele vai para lugares ainda mais legais. Então, assim, se a pessoa tem curiosidade, se ela quer surfar não, se ela gosta de montanha-russa, porque é sobre isso. É sobre montanha-russa. Assim, o negócio vira, vai, dá volta, pirueta. Tem umas puta descida, tem uma subida na sequência que dá friozinho na barriga. Ser curioso, viver isso e viver a transformação das empresas e do comportamento das pessoas é estar no meio desse negócio. E fazer com que marcas entrem na vida dessas pessoas no meio disso é maravilhoso. Então, eu acho e assim, e de novo, tem um cara na empresa que vai passar por todas essas áreas e vai estar do lado da empresa na revolução dela e dentro da agência, dos departamentos novos que aparecerem ou dos que já existem, fazendo todo mundo se integrar e regendo essa orquestra para atender as novas coisas. Então, assim, eu acho, cara, que com curiosidade, com vontade de viver esse rock and roll que é a nossa vida, e correndo um sério risco de assumir um puta de um protagonismo nessa história, eu acho que é a matéria-prima que os caras precisam para seguir adiante e se informar, né? E tudo mais. Se atira. Cara, tem gente que prefere um negócio mais controlado, claro, mais certinho. Eu quero saber exatamente como é que vai ser amanhã. Então procura a tua profissão. De verdade. Vai procurar outra coisa. Agora, você tá numa pegada que você não escolhe a aventura, mas você gosta, e você topa, e você é curioso, sei lá o quê, você tem que vir. E acho que é um jeito de você aprender negócio completamente diferente do que uma especialização dentro das agências. Muito legal, super dicas. Bom, Marcinho, queria agradecer muito em nome de todo mundo, todos do grupo de atendimento e negócios, seu tempo, sua dedicação, abrir teu coração, colocar tua opinião, falar o que você pensa, que eu acho que é parte do que a gente precisa mesmo para se inspirar, para a gente poder debater. Queria, assim, dizer que você, para a gente, de fato, é muito especial, você é fundador do grupo de atendimento. Hoje, quem está aqui, na maioria das pessoas que estão aqui, a gente está dando sequência a esse legado, né? A gente está aqui porque é apaixonado pelo que faz, está aqui porque a gente também é apaixonado por ser atendimento, né? E entende que a gente precisa ser cada vez mais negócios. Você falou no começo lá, né? O grupo de atendimento e negócios. Eu fiquei pensando, de repente, quem sabe no futuro a gente vira grupo de profissionais de negócios, esse atendimento ele pode naturalmente, né, ser deixado de lado, enfim. Queria agradecer, não sei se tem alguma consideração final para fazer, fica à vontade. Eu só vou fazer um comentário, que essa live é antológica, porque a gente reuniu quase todos os presidentes e vice-presidentes do GA em sua trajetória. Faltou só o Passos, o resto está tudo... É mesmo? É mesmo. Puta, que legal. Incrível, cara. Olha o legado, olha a importância do legado. Demais, gente. Para mim, primeiro, eu fiquei, sem perder a atenção de vocês, eu dei umas bisoiadas nas pessoas que estão aqui. Aparece a listinha, o Google, ele põe a listinha em ordem alfabética, né? Isso, é muito legal. O Zoom não faz isso, né? E aí dá para ver todo mundo que tá, e puta, um monte de gente bacana, e bom ver a cara de todo mundo, bom ver os nomezinhos aí, de ver que tá todo mundo bem, e puta saudade que dá de encontrar vocês todos, mesmo. Eu gosto muito, muito de vocês, assim, e de encontrar vocês. Então, a primeira coisa é uma coisa pessoal. Muito bom. Minha recomendação é a mesma do Washington. A semana tem 3 dias, então vivam ontem, hoje e amanhã. Exatamente. E não queiram
no âmbito pessoal, tá? No âmbito profissional, tem que pesquisar o futuro, tem que olhar, tem que planejar para frente. Mas no âmbito pessoal, cara, segura a onda. Ontem foi ontem, vive o hoje aqui e dá uma olhada na agenda de amanhã, porque amanhã você vai conseguir passar o dia, vai dar certo. E daí já é sexta-feira, já vai poder tomar uma, já é beleza. E sobre o GA, né? PC, a gente vive num segmento que a gente dá significado para as coisas, né? Sei lá, você pega qualquer marca, né? Por que sucrilhos é sucrilhos? Uhum. E que nome é esse que inventaram? Mas hoje virou sinônimo de uma coisa para você. Uhum. Então, se chama atendimento, se chama profissional, para mim, foda-se. Uhum. Para mim, assim, tem alguém que vai dominar a pauta e dar o direcionamento para uma galera seguir e botar uma mudança na cabeça das pessoas no ar, para surfar o comportamento das pessoas, vender produtos, e aí vai. Então, assim, gerar negócios que nome isso tem, cara? Pouco importa. Tanto faz, é verdade. Eu acho que a parte de vocês agregarem negócios no GA, para mim, foi fundamental, porque porque atender é uma função da agência inteira. Exatamente. Mas gerar negócio é nosso. Gerar negócio é nossa. Falar de negócio é nosso. E entender, principalmente, de negócio é nosso. Então, eu amei essa mudança, apoio. E, para mim, a hora que vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem, eu tô aqui. Para mim, passou voando esse negócio aqui. Então, eu ficaria mais 2 horas aqui, mas eu realmente preciso ver a série que eu tô vendo, chama Fargo. Eu tô vendo. Tesão. Tesão, eu vi o primeiro capítulo, é sensacional. Agora, se tem um setor que está crescendo na quarentena, é o delivery de vinho, hein? Opa! Por favor, né? Deixa aí. Só o Márcio quem apareceu. É só o Márcio para fazer o Hamilton aparecer e ainda dar risada ao vivo. Com essa risada ao vivo. Pô, que look é esse, Hamilton? Você viu? O Weintraub Feelings. Porra, meu. Puta, Deus do céu, hein? Esse é o Hamilton, gente. Vai se benzer. Tanta gente pra você querer ficar parecido, cara. Vai se benzer. O Tita, você quer fazer as considerações aí, os recados finais? Só para avisar o pessoal. Acho que o Robert quer falar. O Robert. Nossa, por favor, Mr. President. Mr. President. Não, imagina, gente, desculpa, cheguei atrasado, mas eu estava tentando gerar negócio aí. Tá difícil nos dias de hoje. Mas aí, já que o Márcio falou de vinho, Márcio, um puta brinde para a tua saúde, cara, para tudo que você tem feito, tudo que você tem construído, pela maravilhosa ideia que você teve de construir o GA junto com Passos, e a turma toda que estava ali na fundação, cara. Porra, meu, a gente quer muito você próximo desse grupo aqui, porque a gente tem muito para fazer, viu? Então, assim, sem dúvida, vamos unir forças, vamos unir vontades, paixões e vamos revirar esse mercado que precisa de uma chacoalhada, né? Vamos, só a hora que quiser, eu tô aqui sempre. Vocês chamam, eu apareço. Não tem problema nenhum. Volta Márcio, não, né? E agora... Começou a campanha Volta Márcio. Volta Márcio. Olha, agora eu tô vendo, nós temos o celebrity do Brancatelli aqui presente, meu. Negócio... Marcinho, você conseguiu uma audiência incrível, parabéns. Eu que agradeço, pô. Eu agradeço vocês aí, de gastar um tempinho para ouvir besteira, as besteiras que eu tenho para falar aqui, tá bom? Eu vou falar. Tita, vai lá, Tita. Na mesma live não dá para perder. Imperdível. Todos os professores aqui. Parabéns, Marcinho. Você é genial. Valeu. Até você. Gente, muito obrigada para todo mundo. Semana que vem a gente tem um evento com a Petra Ferraz, da XP, e vai ser na quarta-feira, porque quinta é feriado, então a gente espera na semana que vem, a gente vai estar junto de novo. Márcio, obrigada.
Volto sempre. Eu que agradeço, conta comigo, o que vocês precisarem, e na próxima eu prometo vir com um casaco igual ao do Brancatelli, que tá... Porra! É outro nível, Não, cara, é outro nível. Você não vai conseguir. Então, voltei de campo, deixei minha mulher com os filhos em casa e vim para o escritório. Chegando aqui, eu tinha uma camiseta não legal com esse casaco. A Carol tá tudo morrendo. Não dá, Branca. Márcio, não adianta, esse casaco é único, só existe esse modelo para ele, pô, não tem outro. Só tem um branca, o branca. É branca. É isso. Gente, vamos pra foto. Obrigado, Vamos pro gente. selfie. Tchau, tchau. Ô, PC, o grid morreu, cara. Não dá mais aquela foto com todo mundo. Ah, não dá? Não, cara. Estão mudando a configuração no Google, a gente consegue enxergar todo mundo no grid de vez. Então, que valeu, pena. valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Que pena. Bravo. Então, tchau, Parabéns, gente. Ratinho. Tchau. Beijo. Parabéns. Valeu, gente. Tchau, gente. Parabéns aí, gente.